Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler esse texto, em seguida nós vamos fazer a leitura de mais 2 textos, e em seguida vamos estar meditando por alguns instantes na palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com uma instância lhe suplicavam, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Abra sua Bíblia ainda no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 46. João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 46 a seguir, diz assim: Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, aonde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Vamos fazer leitura ainda, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1 a seguir. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os irmãos podem tomar assento.
Bendito seja o Senhor. Como costumeiramente eu já tenho dito para os irmãos inúmeras vezes, a Bíblia Sagrada foi escrita com um propósito. O que nós encontramos registrado nas Escrituras Sagradas não foi obra do acaso, não foi a ação de homens que ao longo da história resolveram, a partir de seus próprios desejos, fazer um relato daquilo que eles vivenciavam no tempo em que os fatos bíblicos aconteceram. De fato, a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus, homens direcionados por Deus, homens que, movidos pelo Espírito do Senhor, relataram aquilo que vivenciaram ao seu tempo, a fim de que nós hoje, no tempo presente e em todas as épocas, pudéssemos ter um relato dos feitos e das obras que Jesus ao seu tempo realizou, quando, em cumprindo a missão que o Pai havia pré-ordenado para ele nessa terra. Nós temos feito leitura de 3 textos da palavra do Senhor, e talvez até esse momento você se pergunte o que um texto tem a ver com o outro. Eu gostaria de pensar nesses textos nesta noite e traçar entre eles um paralelo para que nós percebamos, irmãos, algumas coisas. Esses textos essencialmente nos dão a compreender, nos dão a entender, nos dão a capacidade de nós vislumbrarmos para o tempo presente algo que nós encontramos em nossos dias, algo que nós vivenciamos em nossos dias. O primeiro texto que nós temos lido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nos dá conta que Jesus, em cumprindo o seu ministério, em anunciando a palavra do Senhor, em apregoando as boas novas de salvação que o Pai havia comissionado ele para que ele fizesse, ele chega agora numa determinada cidade de Israel. A Bíblia diz que ele chega na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava a sudeste, na região de Israel, mais precisamente ao norte do mar da Galileia. Era uma cidade marítima, ficava próxima à fronteira. A Bíblia diz que Jesus agora chega nessa cidade. Ele está pregando o Evangelho, ele está cumprindo o seu ministério, ele está curando os enfermos, ele está expulsando demônios, ele está realizando a obra do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele chega nessa cidade, vai ao encontro dele algumas pessoas. Alguns dos anciões da cidade vão até o encontro de Jesus. E esses anciões da cidade, a Bíblia diz que eles vêm até o encontro de Jesus porque eles tinham uma petição a fazer para Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegam ao encontro de Jesus, eles não vêm rogar por eles mesmos, eles vêm interceder em favor de um certo centurião. Eles chegam aonde Jesus está e dizem para Jesus que este centurião que os enviou até Jesus estava vivenciando uma certa situação. A Bíblia nos relata que havia um servo próximo desse centurião, e este servo tinha adoecido. Ele está com uma enfermidade muito grave. Esse centurião ouviu dizer que Jesus tinha chegado na cidade, chamou os anciões e mandou que os anciões fossem até Jesus rogar por ele, para que Jesus viesse a curar o seu servo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ouve a petição daqueles anciões. Os anciões chegam para ele com o seguinte discurso: este homem é um homem digno. A despeito de ele ser um centurião, ele é um homem digno, é um homem bom, um homem que ama a nossa nação, um homem que até construiu para nós a nossa sinagoga aqui da cidade de Cafarnaum. Ele é uma pessoa boa. O centurião, irmãos, ele era um dos soldados do exército romano. O centurião era um indivíduo que tinha ao seu encargo um grupamento de 80 a 100 soldados, uma centúria. Ele era um indivíduo que no seu tempo, a sua época, ele tinha um grande destaque dentro da sociedade, um grande destaque pela posição que ele ocupava. Ele era o 4º na cadeia de comando do exército, e isso, em se pensando no exército romano, era algo de muito destaque. Este homem,
manda esses anciões até Jesus. Jesus ouve os anciões, e a Bíblia diz que Jesus se comove com a situação que está vivenciando aquele centurião por conta de ver o seu servo enfermo. A Bíblia diz então que Jesus decide ir até a casa do centurião. Juntamente com os anciões, Jesus começa a se deslocar à casa do centurião. E à medida em que Jesus se desloca, vem ao encontro dele alguns amigos daquele centurião com uma determinada notícia para Jesus, ou com um recado daquele centurião. E o recado que tinham para Jesus era o seguinte: o centurião mandou dizer para Jesus que Jesus não precisava ir na casa dele, que não havia necessidade de que Jesus fosse na casa dele, porque ele não se sentia digno de receber Jesus na sua casa, mas que ele entendia a autoridade que Jesus tinha. Ele sabia que se Jesus dissesse uma palavra tão somente, o seu servo ficaria curado. E o que ele manda dizer para Jesus é justamente isso: olha, Jesus, eu conheço muito bem a autoridade que tu tens. Assim como tu tens autoridade no mundo espiritual, eu tenho autoridade no mundo físico, no mundo natural. E quando eu ordeno o meu soldado para ele ir e fazer alguma coisa, ele me obedece. Quando eu digo para o meu servo, vai e faz algo, ele vai e faz e não me questiona. Eu sei muito bem como é essa autoridade que tu tem. E eu sei que se tu disser uma palavra tão somente e ordenar no mundo espiritual, aquilo que tu ordenar vai acontecer. Jesus ouve essas palavras e não chega a descer à casa do centurião. Mas o milagre acontece na vida do servo do centurião. A Bíblia diz que aqueles que foram enviados a Jesus, eles voltam ao centurião, e quando eles voltam, eles encontram o servo do centurião já com saúde na sua casa. Percebam, irmãos, algumas coisas neste texto. Quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, este centurião, ele era um homem que tinha uma fé considerável, uma fé respeitável. Tanto que Jesus mesmo chegou a dizer: olha, em Israel não vi uma fé como esta. Este homem era um homem que acreditava que se Jesus ordenasse, o milagre aconteceria e Jesus não precisaria nem estar presente. Este homem também é um homem de bom coração, porque percebam que a petição que ele está fazendo não é nem para ele. A petição que ele está fazendo não é nem para um familiar dele. A petição que ele está fazendo é para um servo dele. Ele está intercedendo em favor de um servo. Ele está buscando o bem de alguém que o servia, de um servente. A Bíblia diz também que este homem, segundo o relato dos anciões, ele era amigo da nação de Israel. A despeito de ele ser um romano, a despeito de ele ser um dos comandantes do exército, um centurião, ele não era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa que tratava bem os judeus, a ponto de ele mesmo, por suas posses, mandar construir uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. Quando nós olhamos, irmãos, para este homem, nós poderíamos vê-lo como um exemplo a ser seguido, porque na verdade ele era um homem que tinha fé. Na verdade ele era um homem que tinha um bom coração. Na verdade ele era um homem que procurava ajudar quando ao seu alcance estava. Mas a despeito de tudo isso, irmãos, este homem perdeu a maior oportunidade que ele teve na vida dele. A despeito de tudo isto, este homem deixou passar em branco na sua vida algo que ele não poderia ter deixado passar. A despeito de toda a fé que ele tinha, de toda a bondade que existia no seu coração, de todas as benesses que ele produzia para outros que o cercavam, este homem perdeu a oportunidade de receber Jesus na sua casa. O texto é enfático dizendo que Jesus ia à casa dele. Jesus se deslocou da onde estava e resolveu ir até a casa deste homem. E quando Jesus estava se aproximando, ele mandou um mensageiro dizendo: não precisa vir, não precisa descer até minha casa. Na verdade, Jesus, o que eu espero de ti não é um encontro contigo.
Não é isso que eu estou buscando. Em outras palavras, este homem, a despeito de todas as qualidades que ele possuía, ele não desejava ter um encontro com a pessoa de Jesus. Quando os anciões convenceram Jesus a descer até a casa daquele centurião, aquele centurião rejeitou a visita de Jesus. Ele disse: não precisa descer até minha casa, porque o que eu estou buscando de ti, Jesus, é uma cura. O que eu estou buscando de ti é um milagre. O que eu estou buscando de ti não é algo nem para mim, nem para minha família. Na verdade, o que eu estou buscando de ti é uma benesse para o meu servo. Eu não tenho tempo de te receber na minha casa. Eu sou um centurião. Eu tenho afazeres. Eu tenho compromissos. Eu tenho outras atividades que, segundo o meu próprio juízo, são mais importantes do que receber-te na minha casa. Este homem perdeu a maior oportunidade de sua vida. Ele poderia ter recebido Jesus e poderia, quem sabe, ter sentado com Jesus e conversado com Jesus. Poderia ter conhecido Jesus mais intimamente. Poderia ter ouvido, quem sabe, ensinamentos maravilhosos da parte do Senhor. Mas este homem não desejou este encontro. Se nós pensarmos neste homem e compará-los, irmãos, ou compará-lo ao tempo presente, nós vamos ver que em nossos dias existem pessoas que têm as mesmas características deste homem. Pessoas que, aos olhos humanos, são pessoas de fé. Pessoas que, aos olhos humanos, são pessoas boas. Pessoas que, aos olhos humanos, são simpatizantes da religião. Porque percebam que as benesses que este homem fez não foi para os cristãos da época, mas foi para os judeus, porque ele era um simpatizante do judaísmo, assim como ele também era um simpatizante do cristianismo, porque ele cria também no Cristo. Se nós pensarmos na vida deste homem e pensarmos no tempo presente, nós vamos perceber que muitas vezes dentro da igreja existem pessoas com estas mesmas qualidades. Pessoas que são simpatizantes da religião, pessoas que são simpatizantes do cristianismo, pessoas que são pessoas boas, pessoas que são pessoas dispostas a ajudar quando está ao seu alcance, pessoas que têm fé para receber, quem sabe, da parte do Senhor uma bênção, pessoas que buscam o bem de outros, pessoas que estão dispostas a buscar, quem sabe, Jesus, ou interceder diante de Jesus, a fim de que algum conhecido, algum amigo receba da parte do Senhor alguma coisa. Mas quando eles são chamados para um encontro com Jesus, quando eles são confrontados com essa necessidade de avistar-se com Jesus, quando Jesus deseja uma relação mais íntima com eles, quando Jesus resolve ir à casa deles, quando Jesus olha para dentro do coração deles e diz: então eu vou fazer morada no teu coração, então eu vou até a tua casa, então eu vou estar contigo, então eu quero uma vida mais próxima, mais íntima. Essas pessoas rejeitam isso. Dizem: não, Jesus, isso não. Eu não quero intimidade com o Senhor. Eu não quero um compromisso com o Senhor. Eu não quero uma vida mais íntima com o Senhor. Eu sou um simpatizante. Eu sou uma pessoa de fé. Percebam que este homem perdeu a maior oportunidade da sua vida. Percebam, Jesus queria ir à casa deste homem, mas este homem não quis receber Jesus na sua casa. Guarde isso. O segundo texto, irmãos, que nós temos feito leitura, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, nos dá conta que Jesus novamente, em regresso da Judéia, ele está chegando na Galiléia. Depois de ter se avistado com a mulher samaritana em Samaria, ele está agora chegando novamente na Galiléia. E a Bíblia diz que quando ele chega na Galiléia, um oficial do rei soube disso, ouviu dizer que Jesus estava novamente naquela região. Este oficial do rei, ele vai até o encontro de Jesus.
ele, sabendo que Jesus estava em Canaã da Galileia, ele sai da cidade de Cafarnaum, que era a sua cidade, e ele vai ao encontro de Jesus. De Canaã da Galileia a Cafarnaum, somam-se mais ou menos 31 quilômetros. Uma jornada de mais ou menos um dia. Este homem, sabendo que Jesus se deslocava da Judéia, ele vai ao encontro de Jesus em Canaã da Galileia. Este homem era um oficial do rei. Quem reinava na Galileia naquele momento era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Este Herodes Antipas foi o mesmo que ordenou a decapitação de João Batista. Este Herodes Antipas é o mesmo acerca do qual Jesus, se referindo a ele, o chama de raposa. Esse Herodes Antipas é aquele que, quando soube que havia na cidade ou nas circunvizinhanças um homem que fazia sinais e prodígios e milagres, ele ficou até atemorizado. Porque quando a notícia chegou aos ouvidos dele, ele temeu e disse: talvez seja João Batista, que tenha ressuscitado dos mortos, porque eu mandei decapitar João Batista. De tal forma que Jesus não era um desconhecido para o rei Herodes e nem para nenhum de seus oficiais. Jesus era muito conhecido naquela região. E o que o texto enfaticamente nos diz é que Jesus está novamente chegando naquela região. Porque Jesus já havia estado ali em outra situação. Em outra ocasião, Jesus já estivera naquela localidade. Mas nessa situação específica, Jesus está chegando em Canaã da Galileia e sai ao encontro dele este oficial do rei. Quando este oficial do rei chega até Jesus, ele chega para Jesus com uma petição que para ele era algo urgente, era algo que não poderia esperar. A Bíblia diz que ele chega onde Jesus está e diz para Jesus: olha Jesus, a situação é a seguinte, meu filho está enfermo em casa, ele está muito mal, ele está padecendo de uma enfermidade grave, vem depressa, vamos descer até Cafarnaum, até minha casa, e lá o Senhor ora por ele, e lá o Senhor opera um milagre na vida dele. A Bíblia diz que este homem, ele vai até Jesus e convida Jesus para ir até a sua casa. No texto anterior, o que nós vimos é que Jesus desejou ir à casa do centurião, mas o centurião não quis. Ao inverso disto agora, este homem, oficial do rei, ele convida Jesus para ir à sua casa. Ele chega para Jesus e diz: vamos até minha casa, e lá o Senhor opera o milagre na vida do meu filho. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para este homem e o repreende. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, de maneira nenhuma crereis. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: vai, o teu filho vive, volta para a tua casa. Aquele homem crê nesta palavra e retorna para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, seu filho já está restaurado, a sua saúde está restaurada. Percebam, irmãos, no primeiro texto, Jesus queria ir à casa do centurião. O centurião rejeitou a visita à presença de Jesus. No segundo texto, o homem deseja que Jesus vá à sua casa, mas Jesus não vai na casa dele. Jesus não deseja ir na casa dele. Jesus não deseja entrar na casa dele. Jesus não deseja ir com ele a lugar algum. Mas Jesus responde à petição dele. Jesus concede aquilo que ele desejava. Este segundo homem, nós poderíamos, comparando ao tempo presente, pensá-lo como muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas que no momento de aperto, no momento de necessidade, no momento em que as possibilidades a nível humano, elas estão restritas, se não extintas, elas se lembram de Jesus. Elas se lembram que existe um homem que talvez possa resolver o problema delas, como este homem. A Bíblia diz que Jesus novamente está chegando naquela região. Só que na primeira vez que Jesus foi àquela região, aquele homem não saiu ao seu encontro.
Porque na primeira vez que Jesus foi àquela região, aquele homem não tinha necessidade nenhuma. Ele era um oficial do rei, um homem de destaque na sociedade, um homem de respeito pelos corredores do palácio, alguém que as pessoas viam e certamente o tinham com um certo grau de distinção, uma pessoa que até então não tinha problemas na família, uma pessoa que está vivendo a sua vida à luz do seu entendimento da melhor maneira possível. E quando isso está acontecendo, como este homem, muitos julgam que não precisam de Jesus. Não há necessidade de ir a Jesus. Eu vou fazer o que indo até Jesus? Eu preciso de Jesus quando as coisas estão mal. Eu preciso que Jesus venha até minha casa quando o problema não tem mais solução. Eu desejo convidar Jesus a vir à minha casa quando a coisa chegou numa situação tal que não existe mais luz no fim do túnel, não existe mais escape para lado nenhum, quando acabam os recursos da medicina, quando acabam os recursos financeiros, quando a coisa chega a um nível espiritual tal que não se suporta mais. Então algumas pessoas lembram-se de Jesus, lembram no momento de necessidade, porque quando a necessidade é suprida, eles esquecem Jesus. Jesus sabia disso. Jesus sabia que aquele homem foi ao seu encontro por causa do milagre que ele esperava receber. Jesus sabia que aquele homem foi ao seu encontro porque tinha a expectativa de uma bênção. Por isso que Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, de maneira nenhuma crereis. Jesus disse: vai, o teu filho vive. Prontamente aquele homem deu as costas e voltou para sua casa. Se o desejo daquele homem fosse de realmente ter uma comunhão mais íntima com Jesus, se o desejo daquele homem fosse realmente receber Jesus na sua casa, a fim de estreitar a sua relação com o Mestre, se o desejo daquele homem fosse ter uma comunhão mais profunda com Jesus, ele não teria ido embora. Ele teria dito: Jesus, eu creio nas tuas palavras, e melhor ainda, o meu filho já está curado, glória a Deus, mas eu queria que o Senhor entrasse na minha casa. A despeito de o Senhor já ter me abençoado, eu quero mais do que isso. Eu não venho ao Senhor simplesmente para receber algo. Eu sei que o Senhor vai me dar, mas eu quero uma comunhão mais íntima com o Senhor. O que eu lhe trago não é uma petição para receber uma bênção. Eu lhe trago um convite para que o Senhor venha na minha casa, porque eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ter um momento de intimidade mais profunda com o Senhor. Eu quero, quem sabe, conhecer um pouco mais desses ensinamentos que tu tens divulgado por toda a Judéia, toda a Galileia. Eu quero aprender um pouquinho mais deste plano e projeto que Deus tem para a minha vida, acerca do qual o Senhor tem anunciado há tanto tempo. Se o desejo daquele homem transcendesse uma bênção, ele teria dito isso para Jesus. Mas ele não disse, irmãos. O desejo daquele homem era tão somente alcançar uma bênção, como muitas pessoas do tempo presente. Pessoas que no momento de dificuldade lembram-se de que Jesus pode operar o milagre. Pessoas que no momento da crise, a qualquer nível humano, a nível espiritual, a nível social, a nível material, a nível emocional, na sua saúde, elas lembram que Jesus pode operar o milagre. E aí elas correm ao encontro de Jesus. E Jesus as abençoa. Porque o que o texto está dizendo é que Jesus não despediu esse homem sem a bênção. O texto está dizendo que Jesus disse para o homem: vai, o teu filho vive. E isso aconteceu. Ele voltou e encontrou o seu filho sarado. Só que a Bíblia não relata mais nenhum momento de encontro com este homem, entre este homem e a pessoa de Jesus. Porque este homem alcançou o desejo do seu coração. Este homem alcançou o que ele buscava da parte do Senhor. Ele agora está abençoado. Agora não há mais problemas na família de novo. Agora não há mais problemas que de alguma forma possam me mover ou me incitar a buscar Jesus. Porque o meu interesse na pessoa de Jesus era simplesmente uma bênção. Eu recebi a minha bênção, pronto, a minha relação com Jesus
acaba aqui. Porque eu já alcancei o que eu queria. Eu já alcancei o desejo do meu coração. Este segundo grupo de pessoas aqui representado por este homem são aqueles que querem que Jesus venha à sua casa. Mas como este homem, Jesus não vai à casa deles. O primeiro homem, o centurião, a Bíblia diz que Jesus queria ir na casa dele, mas ele não quis receber a Jesus. O oposto disso, aqui descrito, é que este homem queria que Jesus fosse na casa dele, mas Jesus não quis ir na casa dele, porque Jesus conhece o coração humano. Jesus discerne o mais profundo do coração humano. Deus sonda a mente e esquadrinha o coração. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não conheça. Deus, quando olha para mim e para você, Ele perscruta o nosso íntimo. Ele sabe quais as nossas intenções, Ele sabe quais os nossos desejos, Ele conhece intimamente cada um de nós, e eu ousaria dizer que mais do que nós mesmos temos a capacidade de nos conhecer, porque Ele é o autor e consumador da vida, Ele é o Criador, Ele nos conhece intimamente. Quando Jesus olha para estas pessoas que buscam tão somente alcançar dele alguma benesse para a sua vida, a relação acaba aí. Eles alcançam o desejo do seu coração, sim. Eles recebem a bênção que vem buscar, mas encerra por aí a relação. Eles não têm uma comunhão com Cristo. Eles não receberam Jesus na sua casa. Jesus não entrou em seu coração pelo seu Espírito e ali não fez morada. Eles estão de posse da bênção, mas eles não têm uma relação com o Senhor. O terceiro texto, irmãos, que nós temos feito leitura nessa noite, no livro de Lucas, no capítulo 19, nos relata uma história muito conhecida. A história de um homem chamado Zaqueu, acerca do qual muito se ouve falar, ou muito se prega. A Bíblia diz que este homem, ele morava em Jericó. Jericó ficava na Judéia, bem distante de Cafarnaum. Jesus está passando por Jericó. E a Bíblia diz que este homem chamado Zaqueu, ele tem um desejo intenso no seu coração de conhecer Jesus. Ele deseja ver o Mestre. Ele deseja conhecer o Mestre. Aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu, ele ocupava ao seu tempo uma posição de destaque frente ao governo romano. Ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos. Os coletores de impostos, eles eram vistos com maus olhos naquele tempo, porque eram pessoas judias, pessoas da nação de Israel, que trabalhavam para o governo romano. Eles coletavam os impostos na sua região, na sua própria cidade, e eles mandavam esses impostos para Roma. Diz a história que muitos deles acabavam cobrando além do que deveriam de imposto da população e retinham uma parte deste lucro e enriqueciam ilicitamente. Mas não é isso que a Bíblia diz de Zaqueu. Primeiro, a Bíblia diz que Zaqueu, ele não era coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores. Não era ele que fazia a coleta das pessoas, ele liderava um grupo de coletores de impostos. E nem todos os coletores de impostos eram pessoas de má índole. Os irmãos vão lembrar, por exemplo, Mateus capítulo número 9, versículo 9, que o próprio Mateus, que veio a tornar-se um dos apóstolos, ele tinha por ofício coletar impostos. E ele nunca foi repreendido por ninguém por ter roubado de alguém. A Bíblia diz que este homem era o chefe dos publicanos, e ele era um homem rico. A riqueza deste homem não está associada ao seu cargo, muito pelo contrário. A história conta que para que o indivíduo pudesse ocupar a posição que Zaqueu ocupava, ele já tinha que ser de família nobre, porque Roma não arriscaria colocar alguém com uma condição social que não fosse privilegiada neste cargo,
porque seria muito perigoso. O que o texto está nos dizendo é que Zaqueu era o chefe dos publicanos e ele era um homem rico. Se nós pensarmos nisso, olhando para a vida de Zaqueu, nós podemos pensar que talvez Zaqueu fosse o homem que não precisasse de nada. Zaqueu tinha uma posição social de destaque. Zaqueu era um funcionário público do governo romano, do alto escalão. Zaqueu era um homem rico, de família rica. Zaqueu não tinha problemas de saúde na família. Zaqueu não tinha problemas de relação entre os seus familiares. A Bíblia não diz que Zaqueu está vivenciando nenhuma adversidade na sua vida. Para quem lê o texto, o que nos parece é que na vida de Zaqueu está tudo bem. Não existe problema nenhum. O primeiro texto que nós lemos nos diz que o servo do centurião havia adoecido, havia um problema, havia necessidade de uma cura, de um milagre, da ação de Jesus no intuito de reverter a condição daquele servo. O segundo texto nos diz que o filho daquele oficial carece do milagre na sua vida, mas Zaqueu não precisa de nada. Zaqueu não está vivenciando nenhuma dessas situações. Mas mesmo assim a Bíblia diz que no seu coração ele tinha um desejo profundo de ver Jesus. Ele tinha um desejo intenso de ir até Jesus, e não porque ele tivesse uma necessidade. Ele tenta chegar até onde Jesus está, mas aonde Jesus andava, costumeiramente nós lemos nos evangelhos que Jesus era cercado por uma grande multidão de pessoas. Os irmãos vão lembrar do caso da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela foi se arrastando para chegar até onde Jesus estava, para poder tocar na orla da veste de Jesus. E quando Jesus percebe isso, Jesus para e diz que alguém o havia tocado. E os discípulos dizem para Jesus: vês que uma multidão de pessoas te aperta. Onde Jesus estava sempre havia um número muito grande de pessoas à sua volta. Agora Jesus, diz o texto, está atravessando a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele não conseguia ver a Jesus nem se levantando na ponta dos seus pés. Ele não conseguia chegar até onde Jesus estava, porque entre ele e Jesus havia uma multidão de pessoas. Mas ele tinha um desejo verdadeiro no seu coração. Ele não tinha um interesse no agir de Jesus. Ele não esperava um milagre de Jesus. Ele não estava desejoso de uma bênção. Ele tinha no seu coração um desejo de conhecer a Jesus. Por isso a Bíblia diz que mesmo havendo adversidades, mesmo havendo barreiras, mesmo havendo a impossibilidade de ele chegar até Jesus, ele não desistiu do seu plano. Ele não desistiu do seu projeto. Talvez se fosse outro, tivesse pensado: bom, eu até gostaria de conhecer Jesus, mas tem uma multidão que me impede. Eu até gostaria de conhecer Jesus, mas eu sou de baixa estatura. Eu até gostaria de conhecer Jesus, mas eu tenho este problema, aquele problema, essa dificuldade, aquela dificuldade. Não tem como eu chegar até Jesus. Então deixa para lá isso. Eu vou seguindo a minha vida, afinal de contas, eu sou um homem de posses, eu sou um homem de uma posição social elevada, eu tenho uma vida que, aos olhos de muitos, é uma vida desejável. Não preciso de Jesus. Deixa Jesus seguir o caminho dele. Até tentei me avistar com ele, mas não deu, não tem problema. A vida segue seu curso. Mas Zaqueu não desistiu. A despeito de haver adversidades, dificuldades, problemas o impedindo de consumar o desejo do seu coração, que ia além de uma bênção, que era ter um contato com Jesus, a Bíblia diz que ele não desistiu. Ele armou uma estratégia. A estratégia dele foi a seguinte: ele viu por onde Jesus vinha, sabia que Jesus atravessava a cidade de Jericó, e ele pensou: Jesus vai passar lá naquela estrada. Se eu subir naquela figueira, a hora que ele passar, eu vou conseguir pelo menos me avistar com ele. Eu vou ter pelo menos o prazer, o privilégio de poder contemplar Jesus com os meus olhos. Eu vou poder ver o Mestre. Para mim isso já está bom.
Se eu puder pelo menos me avistar com ele, isso já vai saciar o desejo da minha alma. A Bíblia diz que ele rapidamente sobe na figueira, o que não deve ter sido fácil para ele, porque ele era um homem de pequena estatura. Jesus vem seguindo pelo caminho e para embaixo da figueira. Eu fico pensando na emoção de Zaqueu. Ele desejava ver Jesus de passagem, só que à medida em que Jesus vem se aproximando com aquela multidão, talvez em algum momento, 5, 10 metros, ele já pudesse ter avistado Jesus. E Jesus vem seguindo, imagina a alegria do coração dele, está ali o mestre, eu estou vendo ele, meus olhos estão contemplando Jesus. Para além disso, a Bíblia diz que quando Jesus chega embaixo ainda para. A alegria do coração dele devia ser imensa. Ele deveria estar explodindo em gozo por dentro. Se eu não só vi o mestre de passagem, mas ele parou aqui embaixo de mim. Será que ele vai proferir um discurso? Será que ele vai pregar um sermão? Será que ele vai falar das benesses do Reino de Deus e eu vou poder assistir isso de camarote? Eu vou poder ouvir o mestre aqui da onde eu estou? Para surpresa de Zaqueu, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa da árvore, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria na sua casa. Percebam a diferença dos outros dois textos. No primeiro, aquele centurião não quis receber Jesus na sua casa, ainda que Jesus quisesse ir na casa dele. No segundo texto, aquele oficial do rei queria que Jesus fosse na sua casa, mas Jesus não quis ir na casa dele. Nesse terceiro texto, a Bíblia diz que Jesus propõe para Zaqueu ir na sua casa. E Zaqueu aceita que Jesus vá na sua casa. Zaqueu não tinha expectativa e esperança de milagre algum. Zaqueu queria era simplesmente ter um encontro com Jesus. Aleluia. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Quando eles chegam na casa de Zaqueu e estão festejando e comemorando, existia um grupo de pessoas do lado de fora que, vendo aquilo, estava murmurando e dizendo: Jesus agora entra na casa dos pecadores, ele come com os pecadores, Jesus agora está se misturando com qualquer um. Zaqueu não faz caso disso. Zaqueu não se importa com o que dizem, Zaqueu não se importa com o que falam. Zaqueu sabe que agora Jesus entrou na casa dele, e para ele é só o que importa. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, não importa o que falam. Ele recebeu Jesus na casa dele. Jesus está ali junto com ele, comendo à mesa. A Bíblia diz que Zaqueu então se alegrou tanto, se colocou de pé e disse: decido hoje, Jesus, dar a metade dos meus bens, das minhas posses, para os pobres. E a Bíblia diz que ele era um homem rico. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo o quádruplo, 4 vezes mais. A lei mosaica determinava que se alguém fosse defraudado, deveria restituir 4 vezes mais. Percebam que Zaqueu está propondo dividir os seus bens e está propondo restituir se porventura alguém tivesse alguma coisa de acusar. Se alguém se sente por mim defraudado, eu estou disposto a restituir, porque ele sabia que não havia ninguém para fazê-lo. Jesus então se coloca de pé e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Percebam a diferença dos 3 textos. No primeiro, aquele homem que rogou por seu servo, aquele centurião, ele não recebeu Jesus, mas ele recebeu o milagre. O seu servo foi curado. Percebam que no segundo texto, aquele oficial do rei que rogou a Jesus por seu filho, Jesus não entrou na casa dele, mas ele recebeu o milagre. Percebam que no terceiro texto não houve milagre nenhum,
mas houve uma conversão, porque Jesus decidiu ir na casa de Zaqueu, e Zaqueu decidiu receber Jesus na sua casa. O plano de Deus, o propósito de Deus, a expectativa de Deus com relação a minha e a tua vida, não é que nós venhamos limitar-nos a receber uma bênção de Deus. Bênção o Senhor dá para aqueles que são religiosos nominais. Bênção o Senhor dá para qualquer um que pede, porque a Bíblia diz que todo o que pede recebe, todo. A Bíblia não faz distinção. Este homem, oficial do rei, ele foi até Jesus, Jesus concedeu o que ele queria. Jesus concedeu a ele o milagre que ele esperava. O plano de Deus para cada um de nós é que nós venhamos permitir que Jesus entre na nossa casa. Com ou sem milagre, com ou sem necessidade. Não existe a necessidade de nós irmos até Jesus no momento de aperto. Nós devemos ir não porque temos necessidades, mas nós devemos ir porque nós devemos reconhecer que nós temos que permitir que Jesus entre na nossa casa. Este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus. Dito isso, amados, nesta noite eu convido vocês a se colocarem de pé, e eu gostaria de orar com os irmãos e irmãs, no sentido de que se você ainda tem tido uma visão minorizada do Evangelho da graça de Deus, não tem vislumbrado para além da tua necessidade, não tem compreendido que o plano de Deus, o propósito de Deus para a tua vida vai além de uma bênção temporal. O que Deus deseja para com a tua vida vai além de algo que você possa receber a nível humano, a nível temporal. Deus quer uma relação com você. Deus quer ter intimidade com você. Jesus quer vir, como ele disse, ele e o Pai virem e fazerem morada dentro de você. Este é o plano, este é o projeto. Para isso Deus enviou seu Filho ao mundo, para que o mundo o recebesse, não as suas benesses, não os seus milagres, não as suas obras, mas o recebesse como Filho de Deus, e fosse alcançado por esta graça maravilhosa, e se tornasse um co-herdeiro de uma promessa que vai muito além desta vida. Quando a nossa esperança ou expectativa do agir de Deus se limita a feitos e obras nesta terra, nós deixamos de lado algo muito maior que está nos esperando no porvir. Deus tem uma promessa de vida eterna para cada um de nós que recebemos Jesus em nossa casa, que abrimos o nosso coração quando Jesus bate e dizemos: vem Jesus, entra e faz morada, Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não quero só o milagre, eu não quero só a bênção, eu quero o Senhor na minha vida. Foi isto que Zaqueu fez. E Jesus disse: hoje vem a salvação a essa casa. Se não vem salvação ainda, a sua casa, quando o templo do Espírito de Deus, hoje é a oportunidade de você abrir o coração e permitir que o Espírito de Deus nele entre e promova as mudanças que necessárias se fazem para que o Senhor não seja um visitante na sua casa, mas para que o Senhor entre na sua casa e ali faça morada. Amém? Vamos orar. Aí onde você está mesmo, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.